No frescor da tarde tardia, eu desci a estrada sinuosa da floresta com o coração leve e o porta-malas cheio de surpresas. O balanço verdejante das árvores era uma visão familiar, uma que sempre precedia nossas escapadas românticas para a natureza. Este fim de semana era para ser mais um capítulo no nosso livro de amor isolado, apenas eu planejava chegar um dia antes para preparar o cenário com uma surpresa perfeita para Laura. Enquanto meu velho SUV rugia pelo bosque, lembrei-me da pequena cabana rústica onde costumávamos nos abastecer. Era pitoresca, mal mais que uma cabana, mas repleta com todas as necessidades que um entusiasta da natureza pudesse precisar. Hoje, eu precisava de uma nova tenda, a antiga tinha sucumbido aos ataques implacáveis do tempo e da selva. Estacionando no lote de cascalho, percebi que o calor usual da cabana estava ausente, as janelas estavam escuras, o habitual tilintar de ferramentas estava ausente. Empurrando a porta rangente, fui recebido não pela risada calorosa de George, o madeireiro que administrava a loja, mas pelo silêncio, quebrado apenas pelos meus passos. Olá! Minha voz soou estranha na quietude. Um momento depois, uma figura emergiu da sala dos fundos, alta, magra e desconhecida. Posso ajudar? Ele perguntou, com uma voz educada, mas reservada. Onde está o George? Perguntei enquanto procurava as tendas nas prateleiras. Ah, ele teve que sair. Emergência familiar, acho. Eu só estou cobrindo por ele. O homem deu de ombros, um gesto descontraído que de alguma forma não me parecia certo. George nunca mencionou um parceiro. Decidindo não insistir no assunto, selecionei uma tenda leve e de alta qualidade, perfeita para nosso improvisado cenário romântico. Isso deve servir. Quanto eu te devo? Após a transação, o estranho ofereceu um breve aceno enquanto eu saía, o sentimento desconfortável permanecendo como o frio da noite que se aproximava. A viagem até o nosso local isolado favorito perto do lago foi rápida. Ansioso para ver o rosto da Laura iluminar-se com a surpresa, imaginei sua alegria, sua risada ecoando pelas árvores. Mas, ao me aproximar da nossa cabana, a luz piscante pelas janelas e o murmúrio de vozes cortaram meus devaneios como uma lâmina fria. Com o coração acelerado, aproximei-me na ponta dos pés, espiando pela janela. Lá, na luz tênue do fogo, estava a Laura. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, vestido apenas com shorts e com uma robustez familiar que eu não conseguia identificar de imediato, estava um homem rindo, tocando seu braço, íntimo e próximo. Uma tempestade de percepção me abalou quando o homem virou um pouco George, o madeireiro. Minha respiração se prendeu, um suspiro silencioso perdido no vento. Sem pensar, arrombei a porta, a surpresa que eu havia planejado se esparramando como os pedaços quebrados do meu coração. Laura. Minha voz era uma mistura de descrença e raiva. Os olhos dela se arregalaram em choque, sua boca se abrindo mas sem palavras saindo. George se levantou abruptamente, uma tentativa estranha de cobrir sua culpa aparente. Você, como pôde? As palavras saíram de mim com dificuldade, cada uma carregada com o veneno da traição. Laura gaguejou, seu rosto era um retrato de culpa pego no ato. Se eu posso explicar. Mas eu não queria ouvir. A visão deles, a traição, era demais. Virei sobre meus calcanhares, deixando o presente, a tenda e minhas expectativas despedaçadas para trás. A noite fria engoliu minha retirada enquanto os restos do nosso amor permaneciam pisoteados na poeira da decepção. Enquanto me afastava, o silêncio era um bálsamo e uma maldição. Minha mente corria com planos, pensamentos sombrios e vingativos que prometiam uma retaliação à altura da traição que eu havia testemunhado. Laura não havia sido apenas infiel, ela havia rasgado nossos votos com um sorriso, sem saber que sua traição desencadearia uma tempestade que ela não poderia enfrentar. Minha decisão era fria e final. Eu arruinaria a vida miserável dela, divorciaria a minha esposa infiel e garantiria que nunca mais a visse. Na manhã seguinte, o dia amanhece cinza e sombrio, espelhando a turbulência no meu coração. Sento-me à mesa da cozinha na minha casa vazia, o silêncio opressivo, o ar ainda pesado com a traição. Estou saboreando um café forte quando meu telefone vibra, uma ligação de Alex, meu amigo mais próximo e confidente. Ei,
Cara, você parece péssimo. O que aconteceu? A voz de Alex está carregada de preocupação. Eu hesito, então as palavras saem, um turbilhão de raiva e descrença. É a Laura. Ela está tendo um caso com o George, o madeireiro. Uma respiração ofegante do outro lado. Você os pegou? Sim, ontem à noite. Eu fui lá para surpreendê-la e eu paro, a imagem queimando brilhante na minha mente. Deus, isso é difícil. O que você vai fazer? Não sei, Alex. Quero que ela pague, que eles dois paguem. Há uma pausa, a linha crepitando com pensamentos não ditos. Finalmente, Alex fala, encontre-me no The Rust Nail em 1 hora. Talvez eu tenha uma ideia. O Rust Nail é um antigo bar de motociclistas na periferia da cidade, suas paredes ecoando com sussurros e negócios que é melhor deixar não falados. Encontro Alex nos fundos, sua expressão sombria. Sentada com ele está uma mulher que reconheço vagamente, Liz, uma advogada conhecida por sua eficiência implacável e atitude sem rodeios. Mike, esta é a Liz. Liz, Mike. Alex nos apresenta formalmente. Já nos encontramos antes. Sinto muito pela sua situação, Mike. Alex me contou tudo, diz Liz, com uma voz firme e calma. O que você tem em mente? Pergunto, sem saber como uma advogada poderia ajudar a concretizar a vingança que me atormenta. Liz se inclina para a frente, seus olhos afiados. Primeiro, vamos proteger seus bens. Certifique-se de que Laura não possa te levar à falência. Depois, vamos atingi-la onde mais dói, legalmente. Acho que um escândalo pode ajudar a inclinar as coisas a seu favor, especialmente com o George envolvido. E o George? Pergunto, sentindo uma satisfação sombria ao pensar em arrastá-lo pela lama. Podemos começar verificando se ele tem usado a loja para algo duvidoso. Talvez ele não seja tão limpo quanto parece. O sorriso de Alex é quase predatório. Posso cuidar disso, confirma Liz, puxando o telefone. Tenho alguns contatos que podem estar interessados em investigar um pouco mais a fundo a vida do Sr. Forrester. À medida que os planos são elaborados e as estratégias traçadas, sinto uma resolução fria se instalar em mim. Laura e George não têm ideia do que está por vir. Eles pensaram que poderiam me fazer de tolo, mas estão redondamente enganados. Com Alex e Liz ao meu lado, não vou apenas recuperar minha vida, vou redefini-la. E assim, ao final da reunião e ao nos despedirmos, o jogo começa. Um jogo de sombras e luz, onde cada movimento pode significar a diferença entre vingança e redenção. Saio do The Rust Nail para o ar frio da manhã, pronto para o que vier a seguir. As linhas de batalha estão traçadas, e eu não sou mais apenas um marido traído, sou uma tempestade se formando no horizonte, pronta para se desatar. O ar da manhã está fresco enquanto dirijo em direção à loja de suprimentos da floresta, agora vista sob uma nova luz, um lugar de engano. Minha pegada no volante se aperta à medida que cada milha me aproxima da fonte da minha traição. Hoje, não sou apenas um visitante casual, estou em uma missão para descobrir quais esqueletos o George esconde em sua cabana nem tão pitoresca. Enquanto estaciono, noto que o silêncio usual da área é substituído por uma tensão sutil, mas perceptível. Saio do carro e me preparo, pronto para confronto ou descoberta. O sino acima da porta tilinta agudamente quando entro. Desta vez, é George quem me recebe, sua expressão uma mistura de surpresa e cautela. Mike. O que o traz aqui tão cedo? Preciso de alguns suprimentos, respondo friamente, meus olhos percorrendo o ambiente, não apenas à procura de produtos, mas de qualquer sinal de irregularidade, qualquer coisa que possa indicar as outras atividades de George. George acena com a cabeça, talvez um pouco cedo demais, e começa a me mostrar algumas novas chegadas, mas eu o interrompo. Na verdade, estou mais interessado na sala dos fundos. Ouvi que você pode ter alguns itens especiais que não estão aqui. Por um momento, George congela, sua fachada escorregando. Ah, claro, acho que posso te mostrar. Enquanto caminhamos para os fundos, noto que suas mãos estão ligeiramente trêmulas.
A sala está bagunçada, cheia de caixas e ferramentas, e enquanto George procura entre alguns itens, apresentando-os como estoque especial, eu me movo discretamente, meus olhos capturando um vislumbre de um livro de registros aberto sobre uma mesa. O que é isso? Pergunto, pegando o livro de registros. São apenas registros, vendas, sabe? George gagueja, tentando pegá-lo de volta, mas eu o mantenho fora de seu alcance, folheando as páginas. As entradas não batem, há muitas inconsistências, lacunas onde grandes quantias de dinheiro não estão contabilizadas. Parece que você tem estado ocupado, George. Vendendo mais do que apenas equipamentos de camping? Confronto-o com um olhar firme. O rosto de George cai, e ele se afunda em uma cadeira, a luta desaparecendo dele. Não é o que você pensa, Mike. Eu me meti em alguns problemas, algumas dívidas. Eu estava desesperado. E a Laura? Pressiono, precisando entender a profundidade da traição. Ele estremece, seus olhos se desviando. Ela não sabia. Não sobre isso. Nesse momento, meu telefone vibra. É Liz, enviando uma mensagem e consegui algo. Encontre-me o mais rápido possível. Olho para George, uma mistura de pena e nojo fervendo dentro de mim. Ainda não terminamos aqui, digo, deixando-o sentado em meio ao caos que ele mesmo criou. Ao encontrar Liz em seu escritório, a atmosfera está carregada de urgência. Ela me sinaliza para sentar, com seu laptop aberto mostrando documentos e fotos. Conseguimos, Mike. O negócio paralelo de George é mais do que apenas um pouco fora dos livros. Ele está envolvido em extração ilegal de madeira, e algumas de suas transações estão ligadas a grupos criminosos conhecidos. Isso pode resultar em uma pena de prisão séria para ele. Minha mente corre, as peças do quebra-cabeça se encaixando com um clique satisfatório, mas nauseante. E a Laura? Liz balança a cabeça. Nada diretamente envolvendo ela nisso, mas podemos usar o que temos contra George para conseguir um acordo de divórcio melhor para você. Aceno com a cabeça, sentindo uma satisfação sombria. Qual é o próximo passo? Vá a público. Vamos expor as atividades de George. Isso o pressionará a resolver quaisquer disputas discretamente, incluindo seu divórcio. Enquanto Liz e eu elaboramos o comunicado à imprensa, sinto um peso se levantando. Não se trata mais apenas de vingança. É sobre justiça, sobre recuperar minha vida e integridade. George e Laura logo perceberão a gravidade de seus erros, e eu estarei lá para ver tudo se desenrolar. O dia do acerto de contas chega sob um céu carregado de nuvens de tempestade, espelhando o tumulto em meu coração. As notícias locais pegaram a história, e as atividades ilegais de George agora estão estampadas em todas as telas e jornais da cidade. Enquanto dirijo para o tribunal, o peso do confronto iminente pressiona sobre mim. Hoje, tudo termina. Liz está me esperando na entrada do tribunal, seu rosto uma máscara de calma profissional. Pronto para isso? Ela pergunta enquanto entramos juntos. Pronto como posso estar, respondo, minha voz firme apesar da tempestade interior. A sala do tribunal se enche lentamente, uma sinfonia murmurante de sussurros e movimentações. Vejo George, com um aspecto cansado e desgastado, seu habitual orgulho substituído por uma postura derrotada. Ao lado dele, surpreendentemente, está Laura. Ela cruza meu olhar, um brilho de algo indescritível passando por seu rosto. O processo é um borrão, a voz do juiz ecoando pela Câmara. O advogado de George implora por clemência, citando seu histórico limpo e seu serviço comunitário. Mas as evidências são esmagadoras. Enquanto o juiz se prepara para proferir a sentença, uma comoção repentina irrompe na parte de trás da sala. Uma mulher, ofegante e desalinhada, abre caminho até a frente. Excelência, eu tenho algo a dizer. É sobre o verdadeiro culpado aqui. Todos os olhares se voltam enquanto ela aponta diretamente para Laura. Meu coração para. O quê? Sou a irmã do George, ela continua, sua voz ganhando força. Laura chantageou George para entrar nessa confusão.
Ela descobriu um erro do passado dele e usou isso para forçá-lo a entrar no esquema de extração de madeira. Ela é a mentora por trás de tudo isso. Um suspiro coletivo preenche a sala. Laura se levanta, seu rosto pálido. Não, isso não é verdade. Mas George, o homem quebrado, finalmente fala, sua voz baixa e ressonante. É verdade. Eu estava tentando protegê-la, mas não posso mais cobri-la. O juiz bate com o martelo, pedindo ordem. Lee se inclina, sussurrando, isso muda tudo. Vamos exigir uma investigação imediata. O tribunal é encerrado em meio ao caos, repórteres se aglomerando e sussurros se espalhando. Fico congelado, assistindo enquanto Laura é retirada pelos oficiais para interrogatório. Nossos olhares se cruzam pela sala, seu olhar suplicante, desesperado. Mas a traição é profunda demais, as mentiras são prejudiciais demais. Semanas passam. A poeira assenta. Laura é acusada, sua duplicidade exposta para todos verem. O processo de divórcio é rápido, com os termos fortemente a meu favor devido às suas atividades criminosas. George, embora culpado, recebe uma sentença reduzida por sua cooperação. E eu? Fico para reconstruir a partir das ruínas de um casamento que um dia acreditei ser meu refúgio seguro. Vendo a cabana, o lugar manchado por muitas memórias, e começo de novo em uma nova cidade, longe dos fantasmas do passado. Uma noite, enquanto estou na minha nova sala de estar, a campainha toca. Abro a porta e encontro Alex, segurando algumas cervejas. Achei que você pudesse precisar de companhia, ele diz com um sorriso. Recebo, grato pelo apoio de um verdadeiro amigo, aquele que esteve ao meu lado através da tempestade. Enquanto nos sentamos, percebo que isso, aqui e agora, é onde meu novo começo começa. Sem mais enganos, sem mais traições. Apenas um caminho claro à frente, cercado por aqueles que realmente se importam. Aos novos começos, brindo, erguendo minha cerveja. Aos novos começos, ecoa Alex. E enquanto nossos copos se encontram, as sombras finais da minha antiga vida se dissipam, o horizonte prometendo nada além de dias mais brilhantes.